Olá, quarta aula, que traz a quarta unidade com o tema planejamento e avaliação, que tem como objetivo refletir sobre a importância do planejamento e da avaliação no processo ensino-aprendizagem. Começamos também indagando o que é planejar, o que é o planejamento, quem planeja, quem precisa planejar, para que serve o planejamento. Então, o que é o planejar? Um dos marcos da evolução do ser humano de uma sociedade é a sua capacidade de planejar. Então, planejar é o ato ou efeito de prever, de prevenir, de lançar adiante. Então, planejamento. Quem planeja? O planejamento está só para o professor? Não. Todo ser humano planeja, é uma ação humana o planejamento. E o planejamento não dá-se só num papel, numa sala de aula, para um professor ou para um aluno. Está para todos, porque o planejamento é o pensar, tá? O momento que você tira para pensar, você já está planejando. Então, não só na sala de aula, não só na minha aula, mas também como ser humano, se você tem que ir ao centro, se você tem que fazer uma atividade, seja de sala de aula ou em qualquer outro espaço, você precisa desse momento para planejar. Nem que seja mentalmente, mas você está planejando. Se falhou, se você não gostou, é porque faltou o quê? O planejamento. Então, o planejar é uma das ações antigas do ser humano. É um processo dinâmico e também contínuo. Por que é contínuo? Porque ele prevê, ele está ali prevendo questões importantes como por quê, para quê, como, onde, quando planejar. Então, não há ventos favoráveis para quem não sabe por onde navega. Essa é uma resposta interessante na pergunta, por que planejar? Então, para ter ideia do como, do que, como vou fazer, eu tenho que planejar. Planejamento é um projeto, é uma intenção, é um exercício mental. Já o plano é a ação desse projeto, é pôr em prática o que eu planejei, o que eu projetei, o que eu pensei. Então, na ação de planejar, ele define as decisões tomadas e também o caminho da ação a ser seguido pelo professor e também pelo aluno. Contínuo. Por que o planejamento deve ser contínuo? Porque toda ação de planejar requer o planejar e o replanejar. E a questão dele ser interativo, porque possibilita a construção de ações presentes e também de ações futuras, tá? Os tipos de planejamento. Planejamento curricular, planejamento de curso, planejamento de disciplina, plano de disciplina e o plano de aula, que muitas vezes causa, assim, muita preocupação para o docente, principalmente para quem está iniciando a docência. Como vou fazer um plano de aula? Então, não tem receita pronta. O que nós podemos ter, o maior ponto a ser observado num plano de aula é a nossa realidade de sala de aula. É o que nós temos ali com o nosso aluno. É a capacidade dele de desenvolver, de assimilar, de compreender. Então, o nosso plano de aula parte da necessidade do nosso aluno no contexto de sala de aula. Nós também podemos fazer adaptações às sugestões de planos já existentes, mas também atentos à metodologia que vamos utilizar, que ela seja adequada à necessidade do nosso aluno. Então, na avaliação escolar, na avaliação da aprendizagem no contexto escolar, o que é avaliar? Quem avalia? O que é, na verdade, a avaliação? A avaliação é uma apreciação qualitativa dos trabalhos desenvolvidos no processo ensinar e aprender, tanto por parte do professor, como também por parte do aluno.
A avaliação nunca foi só para o aluno. A avaliação é para todos que fazem a escola. Então, para o professor, para o aluno, para a escola, para toda a comunidade escolar. Porque nesse contexto de avaliação, dessa apreciação, na participação, todos avaliam e todos também são avaliados. Tem essa oportunidade de estar avaliando. Avaliar é uma ação de mão dupla, pois ao avaliar, o professor também avalia o seu trabalho. Nesse contexto atual sobre avaliação escolar, a escola está focando muito na avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? Ela tem como características de ser ativa, contínua e presente ao longo do tempo, ao longo do curso, na vida do aluno. É a formação que nós chamamos de avaliação processual, que é ao longo de todo o processo, ali o apoio às necessidades do aprendente. Ela tem como finalidade orientar a atividade educativa, respeitando o ritmo individual de desenvolvimento de cada aluno, porque cada um é cada um. E a aprendizagem também acontece de modo individual, diferente. Tem momento que é no seu individual e tem momento que é no contexto de sala de aula. Sobre a avaliação formativa, segundo Zabala, 1998, para ele, a avaliação compreende 3 momentos distintos e imprescindíveis, que é a avaliação inicial, a avaliação reguladora ou formativa, que é a avaliação ao longo do processo, e a avaliação final, que trata-se de 2 necessidades básicas: o conhecimento dos resultados obtidos e também a análise do processo que o aluno seguiu. E nesse contexto aqui de apresentação dos 3 momentos distintos da avaliação, conforme Zabala, eu quero chamar a atenção para a primeira, a avaliação inicial, que é o ponto de partida. Nada mais é do que a avaliação diagnóstica, que todo professor realiza no seu contexto de sala de aula. O seu momento inicial é diagnosticar o seu aluno, não para classificar, mas para ajudar a caminhar junto com ele, respeitando o seu nível de conhecimento e desenvolvimento. Porque nesse momento da avaliação diagnóstica, a avaliação inicial citada pelo autor, é onde você passa a observar o seu aluno como um todo, o que ele traz, quais as angústias, os medos, as preocupações, as perspectivas de aprendizagem e fazer dali o seu ponto de partida, o momento inicial para esse longo processo, ensinar e aprender. Enfim, chegamos, caros alunos, ao final das nossas videoaulas. Espero ter contribuído com o aprendizado. Alguns pontos foram destacados do nosso livro-texto. Espero que vocês possam ler bastante, realizar as atividades e, na dúvida, qualquer coisa, estou disponível e estarei com muito prazer. Bons estudos, tá? E bons êxitos.